Eu louvo a Deus por este momento tão importante na nação brasileira. Nós estamos aqui em uma sessão solene. Eu agradeço ao Espírito Santo por nos trazer aqui e dar esta oportunidade de falar sobre este tema tão importante neste dia, neste local solene, nesta nação. Eu agradeço muito a Deus por todos que estiveram aqui, que estão aqui. Agradeço ao pastor Hamilton por ser sensível à voz do Espírito Santo e atender um chamado, se não o chamado mais importante que essa nação já teve, de ser conduzida ao arrependimento. Nós estamos aqui numa sessão solene para falar de arrependimento, mas não para falar literalmente. Nós estamos sendo muito preparados por Deus neste dia, através das ministrações que já ouvimos aqui, mas principalmente para nos arrependermos, não só por nós, mas por toda a nossa nação. O ato de nos arrependermos aqui pode dar início a um desencadear de um grandioso avivamento. Não existe avivamento em toda a história da terra e da Bíblia que não se deu início pelo arrependimento. O arrependimento é o início solene, bíblico, mais importante para se gerar um grandioso avivamento. E avivamento não é um evento físico na terra, é um evento de mudança de natureza nos homens, de um estado de morte para a vida eterna. E a única forma de tirarmos o homem da morte é gerar vida. Como gerar vida? Somente pelo arrependimento. A palavra avivamento tem um significado importante. É tirar da morte algo que está morto e dar vida. E o que gerou o pecado, o que gerou a morte em toda a humanidade e em nós foi o pecado. É impossível termos um grandioso avivamento na nação brasileira, como esperamos aqui, e já foi profetizado, e todos nós sabemos. É impossível se não apagarmos os pecados. E só tem uma única forma bíblica, não existe outra, de apagarmos os pecados desta nação. Pelo arrependimento, somente pelo arrependimento. E Deus está aqui nos dando a oportunidade mais solene, mais importante que essa nação já teve. A oportunidade de se arrepender de seus pecados. E quando estes pecados forem apagados, se dará início o maior avivamento da história da nação brasileira. Mas eu estou aqui para falar daqueles que vão carregar este avivamento, daqueles que vão preparar a nação brasileira para o avivamento, e não digo um avivamento comum. Como eu falei, o avivamento é tirar algo da morte para a vida. Tirar da morte não significa a morte que nós conhecemos, que te leva ao túmulo, mas da morte eterna, que é a separação de você e Deus. Nós precisamos ligar novamente a nação brasileira a Deus, para que Deus de fato possa derramar do seu Espírito sobre toda a carne e fazer com que este verdadeiro avivamento bíblico aconteça. Que é a preparação legítima de uma igreja santa e justa para a gloriosa vinda de Jesus. Nós estamos aqui num dia nacional de arrependimento. Que isso influencie todas as nações da terra a prepararem um dia nacional de arrependimento. Nós estamos na Câmara, aonde é um local público e solene, aonde os governantes deste estado e desta nação falam desta tribuna e sentam-se a esta mesa para falar das leis e das direções que o povo deve tomar ou seguir. Porém, hoje nós estamos aqui no dia mais importante desta terra, da reunião mais importante na terra neste momento, para falar daquele assunto que vai levar uma nação inteira a Cristo Jesus. Nós estamos aqui para falar do Dia Nacional de Arrependimento. Esse dia é histórico
e pode mudar a história da nossa nação. Porém, agora vem um papel importante de muitos que estão aqui e que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Eu já recebi informação que muitas nações estão assistindo ao vivo esta reunião. Milhares de pessoas estão comentando sobre este dia, estão falando a respeito. Pastores em muitas partes do Brasil estão esperando ao nosso início de arrependimento aqui para acompanhar com suas igrejas. E neste momento, eu preciso dar um recado importante ao sacerdócio do Brasil. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste a lei do teu Deus, também eu o rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de ti e dos seus filhos contigo. Amados, nós estamos falando que do sacerdote, a partir do sacerdote, pode vir ou não a destruição de um povo. Em Crônicas, já foi lido muitas vezes aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não está falando dos povos, ele não está falando daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm o nome de cristão em si, ele está falando com o povo dele. A reação e a ação do povo de Deus é que vai alterar o status de toda a nação. A nossa reação como povo de Deus é que vai determinar se os céus dessa nação vão se abrir para a presença real do Espírito Santo, que vem primeiramente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se nós aqui, como povo de Deus, agirmos da forma correta, seguindo as orientações que Deus deu em sua santa palavra, nós vamos gerar o maior avivamento que esta terra já viu. É muito importante saber que o arrependimento não é um ato que se inicia aqui em um evento. O arrependimento é algo que apenas está começando aqui. E ele será contínuo diariamente a partir de aqui até o arrebatamento da igreja. Então, neste tempo, nós estamos aqui agora falando com os sacerdotes. Porque nós sacerdotes, você sacerdote que está me ouvindo neste momento, está em suas mãos o caminho da eternidade com Cristo ou no inferno. Cada sacerdote levantado por Deus nessa nação tem a responsabilidade de conduzir milhares para o inferno ou para os céus. Aquilo que pregamos em nossos púlpitos, aquilo que vivemos como sacerdotes, aquilo que transparecemos ser, falar e viver, será refletido nos filhos. Me refiro aos filhos espirituais. Porque Deus disse muito claramente: o meu povo está sendo destruído. E Deus acaba rejeitando este sacerdote e rejeitando os seus com ele. Ele e toda a sua congregação vai perder a salvação se não voltar ao conhecimento do Evangelho eterno. O Evangelho eterno, ele tem características específicas. Porém, para que fique claro do que temos que nos arrepender. E por que isto é tão importante? Por que é tão importante que o sacerdócio do Brasil se arrependa? Porque se o sacerdócio não reconhecer que precisa de arrependimento, o que vão pregar? Como vão apagar o pecado de suas ovelhas? Como irão preparar uma igreja santa e justa para a volta de Jesus? Simplesmente estarão entretendo a igreja para conduzi-las para o inferno. Nós estamos falando de um local público, onde a lei mais importante do universo está sendo dita. Não é a lei dos homens que importa, é a lei de Deus que rege todas as outras. Nós estamos diante de um momento histórico da nação brasileira, a qual nós sacerdotes agora teremos que fazer uma escolha.
como vamos conduzir esta nação a um avivamento? Como vamos conduzir a nação para Cristo de fato? Como? Eu preciso ler algo importante que está em Malaquias, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: mas vós desviastes do caminho e fizestes tropeçar a muitos na lei. Gravem isto. Os sacerdotes têm feito a igreja tropeçar usando a própria lei. Como é possível que o sacerdote pode utilizar a própria palavra de Deus para conduzir a igreja ao pecado? Neste momento de Malaquias, foi o momento exato em que a glória de Deus se foi. Hoje cantamos um hino pedindo que a glória voltasse. Esse foi o momento histórico da Bíblia em Malaquias, no período de Malaquias, quando o sacerdócio rompeu a aliança com Deus e a glória de Deus se foi. Deste ponto em diante, tudo estava caído. E agora nós temos a oportunidade, como a bispa Luciane bem disse, de voltar lá, no dia do erro, da quebra de aliança, e nos aliançarmos novamente com Deus, só que desta vez, anunciando o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus. O verdadeiro evangelho, ele é totalmente baseado na cruz de Jesus. O verdadeiro evangelho, o primeiro impacto que você tem com ele, é de ser lançado em uma cruz. O verdadeiro evangelho, ele sempre vai começar por arrependimento. Ele vai conduzir à santidade e à prática da justiça. O evangelho não tem outra função a não ser essas três. Se nós pregarmos a Bíblia toda e escondermos o arrependimento e a santidade, estamos entretendo os cristãos para que sejam consumidos no fogo. Nós estamos no momento mais importante da igreja. E hoje eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Nós encontramos uma declaração, um suspiro, um pedido ansioso do apóstolo Paulo, um pedido com muitas lágrimas e com muita insistência para a igreja. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, eu gostaria que vocês suportassem um pouco da minha insensatez. Amados, para ele falar isso para a igreja de Corinto, por favor, tenham paciência comigo. Ele quis dizer que ele já devia estar falando deste assunto muito tempo, muitas vezes, para voltar de novo neste assunto com a igreja de Corinto. Tenham paciência comigo. Suportem um pouco da minha insensatez. De fato, vocês têm me suportado, pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura, santa, separada. Santa, separada. Gravem isto. O que receio e quero evitar é que, assim como a Eva foi enganada pela serpente no jardim, a mente de vocês seja corrompida e vocês se desviem da pura e sincera devoção a Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Em outras versões, vocês o suportam facilmente. Amados, o que tem acontecido para que um avivamento não explodisse no Brasil, é que neste momento o sacerdote tem pregado um outro Jesus nas igrejas, um outro evangelho e um outro espírito tem tomado as igrejas. E isto tem feito com que os sinais e maravilhas se afastassem, a santidade, as referências já não existem. Eu fiz uma terrível pesquisa, eu chamo de terrível pesquisa, pois o resultado para mim foi horrível. E ele tem exatamente a ver com o que o próprio Deus disse em Malaquias, no capítulo 2, e eu vou ler. Eu fiz uma pesquisa, o que está associado ao nome pastor em toda a internet mundial. 89% está associado a escândalos,
a derrota, a pecado, a destruição, o roubo, o furto. Impressionante. Eu vou ler o que diz a palavra de Deus em Malaquias 2, 8, 9. Mas vós desviastes do caminho e fizestes tropeçar a muitos na lei. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. O próprio Deus está tornando os pastores e sacerdotes e líderes desprezíveis. Hoje é vergonha você chegar em um lugar e falar que é pastor. Nós que deveríamos ser o exemplo de santidade, de justiça, um exemplo de integridade, somos a imagem mais corrompida e desprezível numa nação. Porém, em Joel, Deus dá uma palavra de avivamento. Mas o primeiro comando, em Joel 1, o primeiro comando de Deus é para os sacerdotes. É impressionante a precisão de Deus para que esse evangelho, esse comando de arrependimento chegue em toda a nação. Ele começa pelo sacerdócio. Então nós, sacerdotes, temos um papel, se não o mais importante, para conduzir a nação ao arrependimento, a começar por nossos pecados nos arrependermos. Se nós queremos de fato preparar uma igreja santa e gloriosa para Jesus, precisamos nós sermos santos, justos, íntegros, verdadeiros, humildes, reconhecer quem somos. Arrancar os nossos títulos, arrancar as nossas placas e sermos apenas servos de Deus. Não temos escolha, amados. Em toda a Bíblia não existe outro caminho a não ser o arrependimento. Não existe outra forma. Não existe outra ação, outro ato profético, outra solenidade. Não existe nada mais importante do que o arrependimento. O arrependimento faz com que o juízo de Deus seja anulado. O arrependimento faz com que a morte se esvarie e venha a vida. Aonde tem morte passa a ter vida. Até mesmo começar daqui de um lugar público e político. Nós estamos começando o arrependimento nacional do lugar certo. Num local público, diante das câmeras de televisão nacional. Não existe lugar mais apropriado para o povo de Deus estar reunido com as autoridades aqui presentes. O que vamos fazer aqui tem que ser legítimo. Você não pode fingir estar se arrependido. Você não pode fingir. Você está aqui porque Deus trouxe aqui. E você que está assistindo neste momento também. Deus te colocou para assistir isso neste momento. Para de fato trazer um avivamento para esta nação. Nós vamos nos arrepender de verdade. Vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Deus está clamando por um povo que se arrepende pelos pecados desta nação. Deus estava esperando cada um de nós aqui se posicionar. Ninguém está preocupado com isto. Todos os grandes pastores estão pensando em crescer, em ter poder. E nós aqui queremos se humilhar. Deus está procurando. Ele busca aqueles que planteiam pelos pecados. É esses que Deus busca. O verdadeiro fruto é um povo arrependido. E se nós queremos conduzir a nação ao arrependimento, hoje tem que começar por nós. Neste lugar, hoje, aqui, há um outro evangelho sendo pregado. O apóstolo Paulo, para que isso fique claro, porque tem pastor e tem sacerdote, muitos que eu conheço por todo o Brasil, que fala, eu prego a verdade. Não, eu prego a verdade. Pois eu gostaria de esclarecer algo importante aqui. O apóstolo Paulo disse, assim como a serpente enganou a Eva no jardim, a mente de vocês seja corrompida. E seja pregado o quê? Um Jesus, um Espírito e um evangelho falso.
Agora ele disse algo importante neste versículo. Assim como a serpente enganou a Eva no jardim. Então vamos a este engano, vamos ver como foi este engano com a serpente, para que isso fique claro, para que saibamos do que temos que nos arrepender aqui, sacerdotes. Para que todo sacerdote no Brasil saiba do que tem que se arrepender, porque muitos de nós somos instrumentos da serpente sem saber. O engano da serpente é um engano. A pessoa que está sendo enganada, ela não sabe que está sendo enganada. É um engano. Se chama mistério da iniquidade. É um mistério, uma coisa misteriosa que leva o homem a cometer iniquidade sem saber que está cometendo. É o engano da injustiça. É o mistério da iniquidade e o engano da injustiça. É um engano tão poderoso, capaz até de esconder, se possível, os próprios escolhidos. É sério. Vamos a este engano para que fique claro, para que saibamos do que temos que nos arrepender. Em 2 Coríntios 11, como eu disse, em Gênesis 3, na verdade, vamos agora ao engano da serpente. Eu quero ler Gênesis 3, do versículo 1 ao 7. E serei breve na minha descrição. O apóstolo Paulo falou, lembre-se, isso é a igreja de Corinto. Assim como a serpente enganou a Eva no jardim. Que engano foi esse que fez com que, como a bispa Luciene bem disse no início da ministração, ela escolheu aquela árvore. Por que ela escolheu? Quando nós entendemos o porquê ela escolheu aquela árvore, muitos sacerdotes no Brasil vão olhar para si mesmos e falar: meu Deus, eu tenho sido instrumento da serpente. Tenho pregado um outro Jesus, um outro evangelho, e estou sendo guiado por outro espírito, e que não é o santo. Gênesis 3, capítulo 1, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Deus Altíssimo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ou melhor, não se preocupe. Uma vez salvo, sempre salvo. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. E no dia seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dele obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu quero abrir aqui, que fique claro para todos. A primeira coisa, esse evangelho falso é astuto como a serpente. Ele não vem descarado. Ele vem de forma sutil, imperceptível. Quando menos se percebe, você estava dialogando com o diabo o tempo todo e não sabia. Como é que Eva não percebeu com quem estava falando? Como é que a igreja de hoje está parando para ouvir a serpente e não percebe que é a serpente? E a primeira coisa que a serpente falou foi: isto mesmo que Deus disse? É um evangelho que vai colocar dúvida no que está escrito na palavra de Deus. Está escrito: não pode fazer tal coisa. Vem um teólogo e fala: isso não é para este tempo, não é para agora, você não precisa chegar nesse nível de santidade, não é bem assim. É um evangelho que sempre vai colocar dúvida no que está escrito. Deus já isso no Novo Testamento, não me refiro ao Velho. No Novo Testamento. O que eu já vi de teólogo refutando certos comandos bíblicos santos da palavra de Deus, neste tempo é incrível. Foi isto mesmo que Deus disse? Querendo colocar dúvida naquilo que Deus disse. Então a guerra toda é no que está escrito pelo Santo Deus.
Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Outro ponto é distorcer o que Deus disse. Deus não falou que não era todas as árvores do jardim, era uma que não era para comer. Mas aí virá um evangelho que vai distorcer o que Deus disse. O que há pastor hoje, sacerdote, distorcendo o que está escrito na santa palavra de Deus e não pregando exatamente como está escrito, não é brincadeira. Temos muito que nos arrepender, amados. Isso tem corrompido, destruído o povo. O povo falta conhecimento de Deus. O povo não conhece Deus. Ele conhece como prosperar, como crescer, como conquistar. Eles não conhecem Jesus. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Perdão. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aqui é o exemplo claro que a igreja conhece a letra da palavra de Deus. A Eva respondeu à serpente, porque Deus disse, ela sabe o que Deus disse. Assim como a igreja atual, ela conhece de cor a Bíblia, mas não conhece a Deus. É impressionante como isso tem contaminado e tomado conta da igreja. De repente, a serpente diz: certamente não morrerão. É nessa hora que fica muito claro para nós que vai vir um evangelho que diz: não se preocupe, não é por causa de uma mentirinha que você vai perder o arrebatamento ou a sua salvação. Mentira. Uma vez que você pecou, você já morreu. O salário do pecado é a morte. Sempre vai vir uma superabundante graça de Deus, suposta superabundante graça de Deus, de um tal Jesus que já fez tudo por você e você não precisa fazer nada por ele. Que você não precisa tomar nenhuma posição, que você nem precisa se arrepender de seus pecados. Esse evangelho, esse Jesus, lembrando que o apóstolo Paulo disse isso à igreja de Corinto, que o engano da serpente, este engano aqui é um Jesus, é um evangelho e é um espírito, não é outra coisa. O apóstolo Paulo confirmou na palavra de Deus. Então o engano que saiu da boca da serpente era um evangelho, era um conhecimento. Então, nós vemos claramente que este é um motivo sério para nos arrependermos. E ele disse: Deus sabe que do dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. É um evangelho que ia vir dos últimos tempos, que ia fazer com que os olhos dos cristãos se abrissem. O que significa isto? Significa que tudo aquilo que nós podemos contemplar com nossos olhos, é isso que vamos desejar. Faz com que o olho se abra. O que os olhos podem ver é tudo corruptível, é coisas dessa terra. Os homens e a igreja iriam perder os olhos da eternidade, tirar o foco da eternidade e olhar nas coisas desta terra aqui. Ninguém mais ia ligar para as coisas eternas ou para as coisas de Deus. O sacerdote ia fazer isso. O sacerdote ia pregar um evangelho que ia fazer com que a igreja se mantivesse com os olhos abertos nesta terra, cobiçando tudo que os olhos podem ver, bens, casa, carro, poder, tudo que tem que os seus olhos podem ver. O evangelho da serpente abre os olhos para esta terra. Outro ponto importante para nos arrependermos: e vocês serão como Deus. Aqui é grave. Como pode ser pregado um evangelho que torna o homem como Deus? Vai vir um evangelho que vai dizer assim: tudo que Deus fez é por você. Quando a pessoa chega na igreja para adorar a Deus, ela é adorada por Deus. Entenda bem, Jesus foi tirado do centro da adoração e foi colocada a ovelha. Hoje as igrejas, as ovelhas vão na igreja para serem adoradas por Deus, não para adorarem a Deus. Quando ela chega na igreja, o sacerdote já diz: hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia da tua vitória. Então você vai ter, você vai receber, você vai ser, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você será colocado por cabeça e enche você de orgulho, e você nunca se arrepende.
sendo que você deveria ir à igreja para adorar a Deus, não para ser adorada por Ele. O que Eva entendia por ser adorado? O que Eva entendia de ser como Deus naquela época? Ela só sabia que todas as coisas eram feitas nele, por ele e para ele. É exatamente o que acontece na igreja hoje. As ovelhas querem que todas as coisas serão feitas para mim, por mim e em mim. Deus vai me usar, Deus vai me ter, Deus vai me fazer, eu vou ser, eu vou crescer, eu vou ter, eu vou poder. Deus vai me colocar por cabeça, Deus vai humilhar os meus inimigos, tudo para mim. Falso evangelho, ser como Deus. É o evangelho da serpente que adentrou no Brasil e nós temos que nos arrepender por ele. Porque este evangelho está levando milhares para o inferno. Milhares para o inferno. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Se nós perguntarmos para uma criança o que uma bananeira dá, ela vai falar banana. Se perguntar uma laranjeira, ele vai falar laranja. E se perguntar a árvore do conhecimento, a criança vai responder conhecimento. O fruto daquela árvore era conhecimento, não era outra coisa. O próprio nome da árvore já diz. É um evangelho, é um conhecimento. E esse conhecimento corrompe o saber, como o apóstolo Paulo falou. A mente de vocês seja corrompida e vocês se desviem da santidade, da pureza. Ainda bem que o bispo Conrado trouxe muito bem o papel da santidade. E aqui era o temor do apóstolo Paulo, da igreja se desviar da santidade, da pureza, pura adoração a Cristo, e ter a sua mente corrompida por um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito. Como eu falei, amados, essa é a lei mais importante a ser citada hoje neste lugar. Temos que entender que esse conhecer o bem e o mal é ter a palavra em Gênesis 3, no grego, no hebraico original, a palavra conhecer ali, conhecer o bem e conhecer o mal, é a mesma palavra para quando um homem conhece sua esposa e assim por diante. Ser um com ela, ter parte dela, parte com ela, ser um só. Então entenda, conhecer o bem e o mal. O evangelho da serpente é um evangelho que oferece uma mistura de conhecer o bem e o mal. Se você me aceitar eu aqui, o falso Jesus, você vai ter a salvação, vai ter as bênçãos, vai ter a prosperidade, vai ter a vida eterna, e você pode se manter no mundo, tendo em pecado, pode viver com os costumes deste mundo e ser mundano. Ele vai oferecer uma mistura. Não tem separação. Ele oferece os dois em um. E isso nós temos que nos arrepender pela grandiosa mistura que o sacerdócio brasileiro tem imposto na nação através de todas as grandes igrejas que existem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, é sempre um evangelho que vai ser agradável para a nossa carne. Sempre algo que vai agradar a carne do homem. Um evangelho agradável para a carne. E ela disse, era atraente aos olhos. É sempre um evangelho, uma ministração, uma palavra que vai ser atraente aos olhos, que vai fazer com que você passe a cobiçar tudo que os seus olhos podem ver. Esse é o falso, amados. Além disso, desejável para dela se obter discernimento. É um evangelho agradável para o discernimento próprio. É um agradável para a sua forma de compreender. Não, aquele teólogo fala do jeito que eu acho que tem que ser. Por isso muitos nesses dias, buscarão mestres para si. Buscando agradar o seu próprio intelecto, o seu próprio entendimento. E não agradar a Cristo em arrependimento e santidade. Nós estamos agora diante do momento mais importante da história. A Eva tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido, e isso tem se espalhado facilmente entre as famílias, entre as igrejas, e esse evangelho tem alastrado e lotado grandes igrejas por aí. Se nós não nos arrependermos, todas essas almas vão para o inferno. Por isso, nosso prantear hoje tem que ser legítimo e verdadeiro. Eu preciso me arrepender pelo sacerdócio do Brasil. Clamar desesperadamente. Quem sabe um se converte. Um.
Deus não liga para números. Sodoma e Gomorra, quantos foram salvos? A Arca de Noé, quantos foram salvos? Quantas milhões de pessoas tinham na terra? Deus não liga para números. O caminho é estreito. Se nós sacerdotes não mostrarmos isso para a nação brasileira, ninguém nem sequer vai começar a se santificar. E a jornada é longa. Nós estamos diante do momento mais importante. Os olhos dos dois se abriram e viram que estavam nus. E pegaram folha de figueira e cobriram-se. Eva. Folhas de figueira. Amados, cobrir-se na Bíblia sempre representou as vestes, sempre representaram os atos. Conforme está escrito em Apocalipse, as vestes brancas e resplandecentes e gloriosas, que eram os atos de justiça dos santos. Então, as vestes representam os nossos atos. E aqui a Eva se cobriu, a sua própria nudez, ela viu que estava nua, os olhos dela se abriu para o pecado sexual, como nunca antes. Ela passou a ver o pecado, ver com os próprios olhos agora o pecado, já consumado. E vestiu-se com folha de figueira, criando justiça própria. Esse falso evangelho vai trazer uma justiça própria. Deus conhece meu coração. Não importa o que o seu coração pensar. Ou obedecemos a Deus, ou iremos para o inferno. Nós estamos aqui hoje, eu quero concluir a minha fala, no momento mais importante da igreja no Brasil. Deus está dando uma oportunidade solene para a igreja se arrepender. Há um grande juízo vindo à nação brasileira. Quando há um rei justo, é porque o povo obedeceu. Quando há um rei ímpio, é porque o povo pecou. Toda autoridade instituída na terra, toda a autoridade foi instituída por Deus. Qualquer que seja o governante, foi instituído pelo Deus de Israel. E Deus só pode tirar o jugo de uma nação, de uma cidade, de um estado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Este é o comando solene mais importante de todos. Deus não levou em consideração o tempo de ignorância, mas agora, hoje, Brasil, hoje, diante de tudo que já foi dito aqui, Deus ordena a todas as nações que se arrependam. E eu quero concluir dizendo que sem arrependimento não vamos conseguir. É impossível. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Obrigado.